E essa liturgia da palavra de hoje nos lembra aquilo que a igreja pede hoje para nós, como igreja. A igreja no Brasil este ano, ou este quadriênio de 2019 até 2023, vem pedindo para nós formarmos em nossas paróquias do Brasil inteiro pequenas comunidades, chamadas de comunidades eclesiais missionárias, com o objetivo de alcançar pessoas que não vêm para a igreja, para o templo, pessoas que estão afastadas, pessoas que se identificam como católicas, mas que quase não vêm para a igreja. Às vezes vêm quando é sétimo dia, quando é um batizado, casamento, mas não são pessoas de missa assídua, dominical, de fidelidade à igreja, de pastoral, pessoas dizimistas. Nós temos muitos católicos assim, que a gente chama de católicos de nome. É aquele que foi batizado, mas nunca mais colocou o pé na igreja. Se você perguntasse que religião é a dela, ela vai dizer que é católica, mas às vezes ela não sabe nem onde fica a igreja. Temos muitos católicos assim. E por isso, a igreja no Brasil pediu então que todas as paróquias formassem comunidades eclesiais missionárias nas famílias, para alcançar essas pessoas. E eu estou trazendo isso hoje porque é disso que falam as leituras de hoje. A primeira leitura que nós ouvimos é um trecho da carta de São Paulo aos Colossenses. Colossenses eram os habitantes de Colossas, uma cidade das muitas que Paulo visitou como missionário. Paulo, apóstolo, foi o maior missionário da igreja. É ele que deu essa característica de uma igreja missionária. De uma igreja que não fica só num templo, mas de uma igreja que vai ao encontro das pessoas. E Paulo é a referência. Paulo formou muitas comunidades. No Novo Testamento, nós vamos ver várias cartas de São Paulo direcionadas a comunidades. Dentre elas, essa de hoje. Paulo formava a comunidade, quando aquela comunidade se estruturava como igreja, como gente que partilhava seus dons, que rezavam juntos, que tinha uma vida em comum, que tinha Jesus como centro, ele se dirigia para outro lugar. E assim ele formou uma rede de comunidades. Nós devemos a Paulo, apóstolo, a característica de uma igreja missionária. Nesse trecho de hoje, Paulo manifesta sua alegria de ter formado essa comunidade, que é a comunidade dos Colossenses. E ele fica feliz porque aquela comunidade está firme no projeto de Deus. Rezam juntos, partilham as coisas, celebram juntos, têm uma vida unida. E é isso que a igreja hoje quer que a gente volte para esse modelo de igreja, que começa dentro da nossa casa. Quantas famílias hoje já não rezam mais juntas? Quantas famílias hoje já não têm mais uma vida de oração? A primeira comunidade que a gente tem experiência é a nossa casa, a nossa família. E se ali não tiver uma vida de oração, ali não é uma igreja doméstica. E as primeiras comunidades cristãs nasceram dentro das casas.
Por isso as nossas casas precisam voltar a ser lugar de oração, lugar de comunhão, de partilha, de união. Se isso não estiver acontecendo na sua casa, repense. Está faltando algo essencial. Está faltando Deus ali. E quando Deus falta na nossa família, a família se desestrutura. Falta o essencial da nossa vida. Você pode morar numa mansão, se ali não tiver Deus, ali é o lugar mais pobre do mundo. Porque a riqueza que Deus nos dá, ela não tem preço, ela tem valor. E isso é muito diferente. Essa era a preocupação de Paulo, essa é hoje a preocupação da igreja. Essa igreja que nós vimos no Evangelho, Jesus deixando a sinagoga representava o templo, a igreja. Deixar aqui não significa abandonar, significa ele não ficar só dentro da igreja. Ele saiu da sinagoga e foi para onde? Foi a uma casa, a uma família. Naquela família tinha alguém necessitado, alguém passando dificuldade, sofrendo. Era uma mulher, a sogra de Pedro, prostrada, acamada, com uma febre altíssima. Quando a gente vai às famílias, como missionários, missionárias, ali nós encontramos muitas realidades que precisam da nossa ajuda. Quanta família está sofrendo e a gente não sabe. E se soubéssemos, poderíamos ajudar com alguma coisa, com alguma palavra, com a nossa presença, com a nossa mão estendida. Quando Jesus chega à casa da sogra de Pedro, qual que é o gesto de Jesus? Estender a mão. O texto diz que ele debruça sobre a mulher no sentido de voltar toda a sua atenção para aquela pessoa necessitada. A igreja pede isso para nós, e quando eu digo igreja, não é só os padres, é toda pessoa que foi batizada, porque cada pessoa que foi batizada, ela é igreja, e ela precisa ser essa igreja que vai ao encontro daqueles que precisam. E Jesus então se debruça sobre aquela mulher, estende a mão, gesto de solidariedade, e diz o texto que a mulher recobrou suas forças, suas energias, e a febre desapareceu, e ela se pôs de pé, se prontificou a fazer algo por próximo. Diz o texto que ela começou a ajudar, a servir. Olha que gesto bonito. Quando a gente ajuda alguém, aquele alguém se sente tão gratificado com essa ajuda, que se coloca à disposição para ajudar. Isso é a igreja se multiplicando, como Paulo mostrou na primeira leitura. Essa igreja que se coloca de prontidão, em pé, para ir ao encontro daqueles que precisam. A isso o Papa Francisco deu um nome. Ele chama de igreja em saída. Quem já leu os documentos do Papa Francisco vai encontrar sempre essa expressão, igreja em saída. É essa igreja que nos é pedida. Então a gente vem à missa, se abastece da palavra, se abastece da Eucaristia, e depois abastecidos de Deus na nossa vida, o que é para a gente fazer? Voltar para casa e cruzar nossos braços? Nada disso. Quando você abastece um veículo, é para deixar na garagem? Não, é para você sair com ele, viajar com ele. Quando a gente se abastece de Deus, não é para a gente guardar Deus só para nós. Quem faz isso não entendeu a dimensão missionária da igreja. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós precisamos levar para o próximo. Tem uma passagem bíblica que diz: a quem muito é dado, muito será pedido. Quanto mais você conhece Deus, mais é exigido de você
que leve Deus para o próximo. Deus perdoa as nossas ignorâncias. Eu costumo sempre dizer que Deus perdoa os ignorantes. E quando a gente faz alguma coisa por ignorância, não é pecado. Pecado é quando a gente sabe e faz de propósito. Aí sim configura um pecado. Então, nesse sentido, quando a gente aprende mais das coisas de Deus, é para nós levarmos para Deus. E todo mundo pode fazer isso. E nós hoje, iluminados por essa palavra, possamos sair daqui mais abastecidos da palavra de Deus, da Eucaristia, e de alguma forma levar isso para alguém que precisa da nossa ajuda, que precisa ouvir uma palavra de conforto, que precisa de uma palavra de esperança, de confiança. E nós podemos fazer isso. Vamos usar a nossa voz, o nosso ser, todo o nosso ser, para ajudar alguém, como fez Paulo, como fez Timóteo, como fez Jesus no Evangelho de hoje, e como Jesus pede que todos os seus discípulos missionários o façam. Essa é a proposta da liturgia da palavra desta quarta-feira.